Ô, galera, me pegou viajando aí, hein? Bom, na verdade, o que está acontecendo? Gafanhoto, você que normalmente vive de forma individual, uma que outra aqui, do nada cismou de juntar e vir em forma de nuvem. Pô, dá uma sacada aí pra você ver. Eu não falei? Eles simplesmente resolveram se juntar e até mesmo a serotonina faz com que aumente esse prazer na união deles. Poxa, já ouviu falar de um tal de gregarismo? Presta atenção aí. Gregarismo? O que seria esse gregarismo? Olha, os animais ficam agregados, reunidos, ligados, mas tem interesse por trás disso aí do tipo, não é o tempo todo? Isso às vezes é por conveniência. Já ouviu a expressão a união faz a força? Pois é bem próximo disso aqui. Então nós temos exemplo, lagartas. É muito comum, você percebe isso às vezes, quando num determinado vegetal você vê aquele monte de lagartas ali reunidas em determinado tronco se alimentando. Então essa união pode fazer com que elimine até alguns cheiros mais fétidos ali, algum odor mais fétido, melhor dizendo, né? E isso pode afastar alguns predadores por causa dessa união. É possível golfinho. O golfinho, na hora que ele vai fazer a sua pesca, eles cercam aquele cardume ali e essa estratégia favorece o grupo. Então, eles estão agregados temporariamente para exercer uma melhor captura do alimento. Por conveniência, interessante. Vamos fazer uma união para gerar mais força entre nós. O lobo, na hora que vai caçar, ele pode fazer a reunião, o seu grupo, para cercar a presa e potencializa a captura desse alimento. Nós temos também situações que visam o quê? Acasalar. Juntam-se para facilitar o processo de acasalamento. Pode ser para se proteger determinado predador, vem na direção daquele animal, sozinho ele não é ninguém, mas quando ele está em grupo, os gnus, por exemplo, gnu, um animal ali, só para você relembrar aí, parece meio que um boi ali, por exemplo, sozinho e 5 leões ali. O gnu vai ser atacado, mas quando aquele monte de gnu se reúne com o seu chifre apontado ali para aqueles leões, os gnus ficam mais poderosos. Então é uma situação de gregarismo para se proteger contra aqueles leões. Para alimentar, para capturar alimento também, sozinho eu não consigo, mas próximo da parceria, isso aí com certeza vai se potencializar, certo? E tem também a situação de migração. Às vezes, migrar sozinho é mais perigoso, mas em conjunto, isso aí vai facilitar o meu processo migratório. Então você percebe que gregarismo pode ser por um longo tempo, mas também, obviamente, pode ser por uma situação esporádica de captura, de acasalamento, de proteção, de migração. Beleza? Agora que você conhece um pouco mais do que é o gregarismo, o que isso tem a ver com a nuvem de gafanhotos? Tem uma espécie, por exemplo, cujo nome científico é o... vai, lembra aí, vai. Gafanhoto xistoscerca cancelato, um indivíduo solitário, sedentário, mas que do nada está chamando a atenção porque tem a capacidade de movimentar de 100 a 150 km por dia. Um indivíduo que pode inicialmente comer 30% do seu peso corporal, ele pode modificar para 70%, 100% do seu peso corporal. O que está fazendo essas mudanças na vida desse animal? Antes, nós vamos ver o gafanhoto na cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, nós temos o vegetal, faz a fotossíntese, essa energia a partir do consumidor primário desse herbívoro, o gafanhoto, essa energia é capaz de fluir até a lagartixa, esse réptil, essa ave, esse sapo, que são seus predadores naturais, por exemplo. Isso mostra a importância que esse animal tem no ambiente. Além disso, ele tem a capacidade de, através das fezes lançadas no solo, adubar aquele espaço onde ele está. Então, um animal extremamente importante. Agora, o que leva a esse desequilíbrio,
Aqui, aparentemente, tudo ajustado, mas devido à mudança no potencial biótico, ou seja, esse indivíduo, ele começa a desenvolver mais o seu potencial biótico, ele começa a reproduzir, crescer e gerar mais descendentes por causa de algumas situações adversas no meio. Algumas dessas situações estão listadas aqui. Devido ao aquecimento global, nós temos percebido mudança nas condições de chuva em determinada região. Chuvas mais intensas, chuvas mais escassas. Então, quando você tem fortes chuvas, seguidas de muito calor e uma estação seca prolongada, isso é fantástico para que ele possa desenvolver melhor o seu potencial biótico. Isso favorece a sua reprodução. Além dessa condição, a monocultura vai fazer com que diminua as florestas. Isso facilita a migração do gafanhoto. A ausência das florestas facilita a movimentação dos gafanhotos. Além disso, a monocultura concentra mais nutrientes em determinado local, mais comida para eles chegarem e se alimentarem. Situações como, já que eu estou praticando a monocultura, eu vou precisar ali da utilização de agrotóxico. E o que acontece? Quando você faz uso do agrotóxico, a tendência é uma seleção natural de pragas, de tal maneira que alguns daqueles gafanhotos começam a sobrar e serem resistentes contra essa substância química. Outro problema, se eu faço uso de agrotóxicos naquele espaço, eu vou diminuir predadores que comem o próprio gafanhoto. Exemplo, olha essa setinha que eu coloquei aqui. Insetos, devido à utilização de agrotóxicos, insetos que se alimentam dos ovos dos gafanhotos, que não é pouco. De 80 a 120 ovos uma fêmea é capaz de botar. Esses insetos que comiam esses ovos, eles simplesmente estão sendo afetados pelos agrotóxicos e, consequentemente, o gafanhoto está tendo a capacidade de sair dali, desenvolver e formar a tal da ninfa, e essa ninfa agregar, devido à condição favorável, aumenta no seu sistema nervoso um neurotransmissor chamado de serotonina. Isso faz com que esse animal se aproxime, se sinta bem nessa condição, mais protegido, e começa a formar, após a aquisição das suas asas, que é uma fase muito complexa de controle, que é quando adquire a sua asa, ele começa a migrar, principalmente na direção do vento, em regiões mais quentes. Quando está a 20 graus, a tendência é ele ficar parado naquele espaço, mas quando aqueceu e se a corrente de ar está indo para lá, a tendência é que ele movimente naquela direção. Então, temperatura alta e vento soprando naquela direção, eles levantam voo e começam o seu processo migratório, justamente por causa dessa condição de gregarismo, que gera mais segurança e melhores condições de sobrevivência. De tal maneira que, se ele chegar em algum espaço, conforme os especialistas dizem, 40 milhões correspondem a 2.000 vacas se alimentando naquele espaço. Então, o que normalmente nós podemos perceber como consequência da utilização desse agrotóxico também? Lençol freático contaminado, perda de polinizadores, perda de insetos que são comedores dos ovos desse gafanhoto, junto com esse desequilíbrio ambiental gerado pelo aquecimento global, que gera condições favoráveis para que esses animais possam sair dessa condição de solitário e sedentário para animais extremamente próximos e fazendo esse comportamento ecológico chamado de gregarismo. E as consequências estão aí. É um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Então, novamente ao canal Minutos de Biologia, curta, dê esse apoio, faça aí a sua inscrição no nosso canal para que não só essa, mas outra aula possa chegar até você. Curte, escreve aí. Grande abraço.